mais ou menos isso aqui, que seria os habitantes daquela ilha. Enfim, aqui são representações de indígenas lá do século XIX, daquele autor que eu acabei de citar, né? Então, ele mostra, e aqui, né, uma figura muito interessante, muito emblemática, e ao mesmo tempo misteriosa, né? Que é uma figura da Dama de Elche, né? Lá de Tartessos, né? Como eu acabei de citar, na Espanha, né, ao sul da Espanha, que ela tem ali aquela espécie de um brinco, enfim, um adereço aqui, né, na cabeça, que faz referência, né, segundo o autor, a essa cultura atlântica, né. Então aqui uma outra representação dos maias, né, e aqui a gente vai entrar também numa coisa muito controversa aí na academia, né? Eu vou passar rapidamente aqui, que é a questão dos crânios alongados. É isso, crânios e paracas. Mas aqui, como é um autor lá do século XIX que está falando sobre isso, né? Muito antes do que veio a ser aí nas últimas décadas, né? Eu achei interessante colocar, porque ele também faz referência a essa antiga cultura, né? Que teria influenciado esses indígenas, né? A alongar o crânio, né? E aqui, aqui também ele cita o Egito, né? Mas aqui eu só estou passando rapidamente para a gente não se aprofundar muito. E aqui o idioma é alfabeto, né? Uma representação aqui, é que infelizmente agora, por questão de tempo, não vai dar para aprofundar. Mas muito desses pictogramas que estão aqui, dos maias, né, atribuído aos maias, eles se repetem, por exemplo, no idioma fenício, e se repetem também no antigo idioma egípcio, e ao longo de vários, inclusive no grego mais arcaico, tem alguma simbologia. Existe, inclusive, dentro do idioma chinês, né, aqueles caracteres do idioma chinês, tem algum símbolo aqui que significa a mesma coisa, né, indicando que quem lá no passado registrou isso tinha mais ou menos o mesmo conhecimento, né? Então aqui mais um close desse, só para a gente ver o tamanho que vai ficando o problema, né, Ednil? Isso aqui vai se desdobrando, né? Então aqui eu só trouxe, né, muito além de Platão, né, outros autores que escreveram sobre a Atlântida, né? O Platão, ele é aí o exemplo mais famoso, no entanto ele não é o único, né? Então, por exemplo, a Blavatsky escreveu sobre a Atlântida. Esse que é o autor que eu mencionei naquele livro do século XIX, ele também escreveu, né? Aqui esse cidadão que o Dino deve conhecer um pouquinho, que é o Crowley, né? O bruxo lá, né? Que ele também escreveu sobre a Atlântida, inclusive ele relata que entrou em transe e visitou a Atlântida, etc, etc. Não vamos entrar no mérito agora, né? A Taylor Caldwell, né? Que foi que eu me aprofundo um pouquinho mais na obra dela aqui, né, nessa apresentação, mas eu vou passar rapidamente, né? Aqui o Nimrod de Rosário, né, que é o pseudônimo de Luiz Felipe Moyano, que é um escritor argentino, né, que escreveu um livro em que ele conta a origem dos Atlantes, inclusive a origem da nossa civilização, por meio de um livro, né, que é o Mistério de Melicena Vilca, para quem não conhece, né. O Charles Berthes, né, que é bastante famoso, autor de best-seller, né, sobre Atlântida. O Benítez também é outro, né, que é um autor de best-seller sobre Atlântida também, escreveu muito, aqui eu estou repetindo. E aqui é o romance, né, da Taylor Caldwell. Só rapidamente aqui, para explicar o porquê que eu trouxe esse romance. O que acontece? Essa autora, quando ela era pequena, ela teve uma experiência mediúnica, segundo um biógrafo dela, tá? Em que consistiu essa experiência? Ela teve uma espécie de sonho ou de mentoria, vamos dizer assim. Alguém chegou e contou uma história para ela, que era um romance, na verdade, né? E na época, como ela era uma criança, né, ali com 9, 10 anos, ela, por iniciativa própria, escreveu esse romance, em manuscrito mesmo, né, em papel. E engavetou esse romance, né, e deixou ele guardado, porque ela tinha medo na época de ser reprimida pelos pais. Então a gente veja, né, pela idade dela, né, ela cresceu numa época muito conservadora, né,
Então era um pouco tabu uma criança falar sobre romance, né? Entretanto, muitos anos depois, né, quando ela já era adulta, um outro autor, um jornalista, teve acesso a essa documentação, a esses manuscritos dela, e acabou, né, publicando isso, né, que é o Jazz Stern ali, para quem não conhece. Então esse Jazz ele acabou reduzindo aquele manuscrito dela a um livro, que é esse que está na capa. Então, só para resumir, então ela teria, né, recebido esse conhecimento por forma mediúnica, em que ela ouviu uma história de um romance que seria na verdade, os dois últimos reis de Atlântida, né, que seria um casal, né? Um rei mais belicoso, né, mais voltado à questão da guerra, e essa rainha, a legítima, né, que seria então a última rainha da Atlântida. E ela recebeu essa história, né, segundo o que ela fala, logicamente, aí vai da crença de cada um, né, que ela conta essa história aí desse romance, né. Então, aqui eu estou resumindo essa obra, né, como que ela foi escrita, só que, assim, muito além de um livro de romance, né, algumas coisas chamam muita atenção, principalmente se você for considerar que o livro foi escrito por uma criança, né, na época, quando ela era pequena. Então, por exemplo, ela cita organização social, ascensão em história, classes sociais, distribuição de tarefa, tecnologia, relação com os inimigos, um romance, as reflexões filosóficas, os últimos meses da Atlântida. Então, ela reúne tudo isso num livro. Então, fica uma coisa muito interessante de você perceber, né? Como que uma criança ia ter tanto, lógico, não de forma nenhuma menosprezando a criatividade da criança em si, mas existem tópicos que estão fora do alcance, né? A própria cognição da criança não permite que ela acesse. E, no entanto, a autora ela abordou isso de maneira bastante complexa, né? Eu, por exemplo, li o livro e posso falar para vocês que é uma história realmente muito rica, né? E é muito interessante de você conhecer, né? Então, aqui, né, baseado nisso, eu não vou me aprofundar muito, né? Porque são vários tópicos que ela aborda. Então, ela fala sobre a Câmara do Rejuvenescimento, que seria um artefato dos Atlantes, uma arma capaz de dividir o átomo, né? Eles deteriam esse mecanismo, né? Comunicação instantânea, eles tinham alguma coisa parecida. E é isso aí, Solano. Obrigadão aí pela matéria. Eu acho que tem muita coisa para falar a respeito. É isso aí, Dino. Na verdade, né, eu só posso agradecer aí pelo espaço, né? A gente já vem conversando há algum tempo sobre esse teu outro canal, né? Que você quer começar a abastecer com conteúdo, né? E como envolve, né, a questão arqueológica, a questão da proibição aí da divulgação de certas coisas, né? Então, nada mais justo do que levar esse conteúdo lá para esse teu segundo canal, né? E aí, posteriormente, a gente vai, né, aos poucos aí se aprofundando. Só para você ter uma ideia, né? A apresentação que eu tenho aqui agora, ela está com 121 slides, né? Então, seria inviável a gente apresentar aqui tudo de uma vez, né? Então, a gente vai pegar alguns tópicos, né, dessa apresentação e vai levar lá para o teu segundo canal. E se você, né, mas tem o pessoal que está chegando agora, né? Então é interessante que eles tenham não só o interesse, né, mas saibam que existe um caminho, né, muito interessante para você evoluir e para você pesquisar e estudar sobre o tema, né? Então, às vezes, você, por falta de uma indicação, né, você acaba tendo acesso a um conteúdo ou uma informação que ela é distorcida, errada, enfim, não tem, né, uma fundamentação. Então, obrigado aí de novo pelo teu espaço, né? Eu sempre estou à disposição aí para a gente falar sobre esses temas, né? Você sabe que eu também gosto, né? Eu faço isso aqui, na verdade, né, por assim, é um trabalho voluntário, né, Edinel? Né? É um trabalho voluntário, né, visando quem está lá ouvindo, né? Quem está se dando o privilégio da audiência, né? Que, na verdade, a nossa função aqui é agradar, né, quem está assistindo, né? Então a gente tem eu pelo menos tenho muito carinho, muito respeito por quem está aí no outro lado, né, que está ouvindo,
que está dedicando um pouco do seu tempo, né, a ouvir o que a gente tem aqui para apresentar. Então, eu sou muito grato às pessoas que ouvem, que prestam atenção aí no nosso trabalho, né? Como eu falei, pelo menos da minha parte, é um trabalho aqui modesto e de voluntário, né? Mas que não é por isso que a gente não tenha um certo cuidado, um certo critério para produzir esse conteúdo, né? Então, Dini, obrigado aí pelo teu espaço e vamos para a próxima. Então, é isso aí, Solano. A gente conseguiu pelo menos realizar a nossa sinopse, né, na verdade, pequenininha, porque tem tanta coisa que a gente poderia falar. O pessoal tem que entender que para praticamente estudar hoje esse continente perdido, não tem como a gente não falar em outros povos, não tem como mesmo, né, porque é muito importante, porque faz parte de resíduos deixados, né? Você vê que existem muitos indícios hoje, se a gente começar a observar bem a história, a parte geofísica do planeta, a gente vai notar realmente que houve no passado distante então deve ter acontecido alguma coisa muito séria e que às vezes fica difícil, né, para como ter prova de tudo isso. Talvez a ciência tenha a sua razão em termos disso. Então é a única forma de realmente a gente poder ver o nosso passado através disso, né? E através dessa pesquisa muita coisa foi encontrada. O canal do Edineu, que já tem aqui 5 anos, já tanto assunto nós trouxemos, né, Solana, a respeito disso, sobre a Antártida, enfim. Então tem muito material para a pessoa que está, porque tem muita gente nova que está entrando aqui no canal e talvez não conhece as nossas matérias antigas. Então, entre no canal aí, são mais de 600 vídeos que hoje acho que está aberto, disponível aí para vocês, tá? Como é importante a informação para daqui para frente a gente levar o nosso legado, a gente chegar e poder explicar, sei lá, para os nossos filhos, os nossos netos. Apesar que o jovem hoje está mais afim de videogame, de celular, é uma outra situação, mas na hora que houver um certo amadurecimento, com certeza o ser humano ele passa também a questionar um pouquinho tudo isso, né, Solano? Coisas que eu estive errado no pensamento, então é uma forma de você se aprimorar, né? E só através realmente do estudo. E a arqueologia realmente é uma ferramenta essencial para todo esse estudo. E é o seguinte, gente, o que eu posso desejar aí é uma excelente semana e vamos aguardar novidades aqui no canal. De qualquer forma, eu te agradeço aí, Solano, um abraço e vou deixar aqui um beijão no coração de cada um de vocês, tá bom, gente?